No ar, ponto de encontro. Um convidado especial, um assunto interessante, importante para você conhecer, aprender e saber mais. Ponto de encontro. Agora, na Santana FM. Acerta comigo, acho que o microfone estava aberto aqui, rapaz. Acho que eu estava conversando, você estava ouvindo conversa dos outros aí. Pode ficar ouvindo conversa do cultor não, hein? Será que estava aberto? Acho que não. Boa tarde, professor Eli Maia, tudo bem? Boa tarde, Luíde. Gente, conversamos hoje com o professor Eli Maia, e hoje nós o convidamos para bater um papo aqui, inclusive o vídeo aí na internet, não deu tempo de fazer a chamadinha hoje aqui. Bom, enfim, para nós conversarmos sobre reforma política. Esse assunto está aí nas manchetes, né, de todo o país, é destaque nos noticiários e muitas pessoas estão acompanhando, algumas sabendo o que é, do que se trata, outros sem entender muito bem o que está acontecendo e uma outra parcela não dando importância nenhuma para o que estão falando. Dessas, quais que é a mais grave, professor? Não dá importância nenhuma, não saber o que está acontecendo ou fazer de conta que não existe nada? Eu acho que juntar as três uma só, né? Porque afinal de contas, volta aquela velha história nós conhecemos do analfabeto político. Porque quem não sabe, não quer saber ou não dá a devida importância, ao final vai pagar o pato, a mesma coisa, quem sabe, quem não sabe. Né? Então as três são muito importantes aí. E eu queria aproveitar, antes de mais nada, para parabenizar pela escolha do tema e até fazer um alerta aqui aos estudantes, aos vestibulandos, a questão de prestar o Enem agora em outubro, que é um tema tranquilo e que pode aparecer em qualquer prova, inclusive do Enem, devido à sua importância. E lembrando que ele está sendo discutido há bastante tempo, desde o ano passado, e pode ser um tema presente na prova do Enem, inclusive. Enem agora no final do ano? 24 e 25 de outubro. Tá, então ouvir, assistir o jornal, ler a respeito, de suma importância. E deixar de ser avestruz, né? Porque é importantíssimo, o tema envolve a todos nós. Pode achar que está distante, mas não. Ele está muito presente na nossa vida. E ele tem mais probabilidade de cair do que a redação? Cair? Ou não? Não. A redação pode ser que não. Mas pode cair em prova de sociologia, filosofia e história. Porque vai fazer um apanhado do processo eleitoral no Brasil desde o século XIX. Vai fazer essa comparação entre como era antes, como está e como pode vir a ficar. E como era antes, como está, como é que vai ficar? Vai ficar pior ou melhor com a reforma? Antes disso, o que é? Explica para o pessoal que ainda não está nem aí pro assunto, que na hora do jornal vai lá e muda de canal, né? E fala, não quero ver jornal não. O que é reforma política e qual que seria o propósito dela? A reforma política é uma pequena, até tímida mudança no processo eleitoral brasileiro. Como é que está hoje? Hoje nós temos o que está sendo discutido, não com a profundidade que deveria, que é a questão de quem financia a campanha eleitoral, que todos nós sabemos que movimenta milhões e milhões de reais uma candidatura. Segundo, a questão da eleição majoritária proporcional. Terceiro, a questão do senador. E um quarto ponto que é importantíssimo, que não está sendo discutido, que é o tipo de votos. Nós vamos escolher o candidato ou se nós vamos escolher o partido. Como é que está hoje? Hoje nós temos duas eleições no Brasil. Nós temos a eleição chamada majoritária e a eleição chamada proporcional. A eleição majoritária hoje ela é para prefeito, governador, senador e presidente da República. Isso significa o seguinte: ganha aquele candidato que tiver o maior número de votos. Para os demais cargos, que são vereador, deputado estadual, deputado federal, independe do voto do candidato, e sim do voto do partido ou da coligação. Por isso que a gente vê essas aberrações. O Tiririca teve mais de 1,5 milhão de votos. Eu falei isso aqui. E levou com ele um candidato que não se elegeria vereador, nem Itaúna ganharia para vereador, e foi eleito deputado federal na sobra de votos do Tiririca. Então isso para muita gente é uma excrescência, é um absurdo. Mas hoje é assim que se dá. Por quê? Porque o sistema eleitoral no Brasil é por partidos, não é por pessoas. Então esse é um ponto que não foi abordado nesta reforma que está sendo proposta agora. Alguém discutiu, mas esses 3 pontos que foram aprovados semana passada não são.
É o famoso distritão. Pois é, o que eu ia comentar, até eu fugi um pouco da ordem aqui, porque eu falei com a Paloma que eu não sigo ordem desse negócio não. Eu até comentei aqui, aí veja, eu fico com receio de incorrer no risco, que eu não sou o senhor da verdade e às vezes a gente não está tecnicamente preparado. Imagine como jornalista tem que falar de pouquinho, até aprender com quem sabe mais, e até o Alexandre Campos, ele participou via WhatsApp. O Alexandre Campos é um rapaz novo, né, 18, 19 anos, mas que interessado, envolvido, tem política no sangue, e que eu falo que espero que ele seja o nosso deputado federal, mas que não se corrompa e não fique se apodreça como os demais. Mas eu disse que não ia ter uma boa índole. Tem uma boa índole, né? Tem uma boa família, né? Vamos torcer para não ser desvirtuado, contaminado pelo veneno da corrupção. E aí nós estávamos falando sobre onde eu perguntei se a reforma política ela está sendo verdadeiramente, ou os nossos políticos a estão readequando de acordo com os seus interesses e necessidades. Porque aquilo que a priori influenciaria muito na reforma, a gente vê que é uma manobra muito grande, uma força de oposição em situação, como a própria reforma que está acontecendo neste momento, que foi colocada no peito pelo Eduardo Cunha, presidente hoje da Câmara, e que não necessariamente reflete uma postura dele de ser diferente, de fazer a Câmara mostrar uma outra imagem para a população. A gente percebe também que há uma barganha, há uma troca. Até, eu acredito, no desejo dele se mostrar como um político visando eleições presidenciais. E eu vi um outro deputado falar, mas não pode ser assim do jeito Cunha, ele está cunhando à força as votações, onde tem que haver uma ampla discussão, não é? Essa ampla discussão é negociada, que a gente percebe que é um dar lá, toma cá, para se aprovar as coisas que a gente sabe que acontece no mundo da política. Então, na opinião do professor, realmente essa reforma política, ela não tem um viés de interesse. O caso do Distritão, só para alongar o meu comentário na pergunta, primeiro apresentaram a proposta de financiamento de campanha, onde ela seria proibida de receber dinheiro de empresas privadas para candidatos e partidos. Aí parece que o caldeirão esquentou lá dentro, eles votaram, se não me engano, contra. Partido. Votaram contra tudo, no conjunto. Só partido vai ficar. Aí depois, na outra semana, eles apresentaram desmembradamente. Primeiro apresentou os dois, e eles então votaram contra o financiamento. Mas parece que o caldo entornou nos bastidores. O Cunha, depois, alguns dias depois, apresentou desmembrado financiamento para candidato e financiamento para partido. Aprovou-se o partido. Isso. Porque, obviamente, eles ainda querem priorizar que quem comanda é o partido e não o candidato. Porque no Distritão, nós teríamos para vereadores e deputados o cara mais votado. Isso. Independente do partido. Que pela lógica seria o que o povo quer. Não seria esse o princípio básico da eleição? O mais votado é a preferência do povo? Isso não acontece hoje? Não. Então, será que eles não estão armando alguma coisa, professor? Há duas questões básicas. Não, há duas questões básicas importantes aí. Primeiro, você tocou bem o nome do Cunha aí, ele lembra aquela Cunha que a gente usava antigamente para rachar madeira, né? Rachar madeira. Vai a força, vai a ferro e força mesmo. E racha madeira. Nós não podemos esquecer que hoje no PMDB nós temos duas lideranças proeminentes. Uma delas é Eduardo Cunha, gostemos ou não, mas é uma liderança que está se firmando mesmo dentro do partido. Está mostrando empenho. E o outro, o vice-presidente Michel Temer. Então o Michel Temer vem com a proposta do Distritão. E é óbvio que se o Michel Temer consegue aprovar isto, ele sobressai em relação ao Eduardo Cunha. E para o Eduardo Cunha também não é interessante que nem tanto voto assim ele teve para sair como um dos mais votados. E ele é candidato, eu acredito que a presidente da República, né? Aí tem que conseguir esse espaço dentro do PMDB, disputando com Michel Temer e outras lideranças do PMDB também. Então há realmente um jogo de interesses muito grande aí. Tanto é que foi uma reforma extremamente tímida, embora não se encerrou ainda, outras discussões virão, que são os chamados votos de destaque nas próximas semanas, mas pegando exatamente o tópico exato que você citou aí, que é o de financiamento de campanha. Havia dentro do Congresso Nacional setores, inclusive a maioria do PT, defendendo o financiamento público de campanha e os outros financiamento privado de campanha. Então você tinha lá o financiamento para o candidato, como acontece hoje, e o financiamento para o partido. Então você derruba agora o financiamento para o candidato e mantém o financiamento para partido.
o que nós podemos até pensar que isso pode trazer um prejuízo para a escolha do candidato, porque quem vai definir o valor que cada candidato vai receber de ajuda financeira é o partido. Sim. Então, se eu controlo a máquina partidária, eu vou favorecer os meus candidatos e não o conjunto de candidatos. Aí nós voltamos à velha história, ou seja, aqueles candidatos sem recursos vão continuar sem recursos e aqueles que já têm recursos vão aumentar a sua possibilidade. Uma vez me perguntaram, Luiz, por que foi um ouvinte aqui, foi eu esqueci o nome, Tarcísio. Por que geralmente empresas de transporte público, de limpeza urbana, sempre financiam e estão na briga, estão com os nomes nos processos políticos, principalmente em prefeitura? Aí eu falei, por causa do financiamento de campanha. Agora, o professor não acha também que com este fato, liberasse o financiamento por empresas privadas aos partidos, nós não teremos empresas partidárias, empresas que vão virar para o partido, principalmente os pequenos partidos, os sem muita expressão, e falam assim, olha, fulano de tal vai entrar aí no partido aí, ó, e nós queremos ele como candidato a deputado, a OAS da vida, enfim, essas empresas que estão envolvidas aí nesse lamaçal que nós estamos ouvindo, que são as grandes empresas que operam o país. Nós não teremos partidos particulares? Ou particulares ou com controle financeiro muito grande de outra empresa, porque ninguém doa dinheiro para ninguém só pela cor dos olhos. Não é? Obviamente está doando, está esperando alguma coisa de retorno, e não quer dizer que seja o bem coletivo, é o bem empresarial. E aí nós vamos ter a máquina manipulada. O governo manipulado. Com toda certeza. Por quê? Porque quem está financiando está guardando uma coisa em troca. Por isso que houve essa discussão toda em torno do financiamento público de campanha, para tentar se evitar isso, porque ao final esse financiamento público sairia muito mais barato para o contribuinte do que hoje porque quem contribui espera alguma coisa em troca. Apesar que também nós temos que imaginar que hoje nós já temos uma certa contribuição partidária que é extremamente delicada. Pensar que nesse orçamento de 2015 existe um recurso de quase 500 milhões de reais, dinheiro público, para financiamento de campanha, né? Hoje nós já, desculpa, de campanha não, financiamento do partido. Para ele se manter, não é de campanha. Para o partido se manter no período pré-eleitoral, eleitoral, mas sem gastar esse dinheiro com o candidato, para a manutenção de suas atividades. Então não é nenhum absurdo pensar nesse financiamento público, uma vez já se tem isso. Tá, voto obrigatório ou não? É uma discussão que também não foi e não passou por essa reforma agora. E não passou por essa reforma. Não passou por essa reforma, que eu penso que são duas questões. Primeira questão do voto obrigatório, segunda questão do voto no candidato, são duas questões que incomodam muito. E aí eu acho que toda a população fica incomodada com isso. São dois pontos cruciais e que não foram discutidos. Seria mais proveitoso o voto facultativo, não obrigatório? Com toda certeza, porque o candidato, ele se apresenta e o eleitor tem a possibilidade de dizer, não, nesse eu vou votar ou não vou votar. Isso é tipo, inclusive, de democracias muito maduras, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que o voto não é obrigatório. O cara tem que correr atrás mesmo. Tem que correr e mostrar o seu programa. E aí alguns dizem, mas isso pode, inclusive, aumentar a compra de votos. Mas já existe maneira velada com o nosso voto sendo obrigatório. Apesar de que, né, Luiz, até é bom esclarecer aqui, o voto não é obrigatório no Brasil hoje. O que é obrigatório é a nossa presença até o comparecimento a sessão eleitoral. Agora lá dentro eu escolho, se eu quero votar em branco, o que significa, tem até uma pequena diferença, que é que eu voto em branco e eu voto em nulo, né? O voto em branco não qualquer um serve, o voto nulo nenhum serve. Nenhum serve. Então, quer dizer, eu sou obrigado a comparecer à minha sessão eleitoral, mas não tenho obrigação de votar em ninguém. Então nós já temos essa abertura. Então o que nós estamos, que boa parte do povo deseja é isso, a não obrigatoriedade de comparecer à sessão eleitoral. Ele não ter essa obrigatoriedade. E se tratando de brasileiro, porque eu falo muito que o brasileiro e outras nações gostam muito de copiar os Estados Unidos, né? Mas no quesito patriotismo, nós estamos longe de nos compararmos ao americano, né? O norte-americano. E por razões históricas, inclusive. Exato. Né? Então, os que apoiam um determinado candidato, né? Eles fazem campanhas individuais, pessoais, comunitárias. O candidato ele realmente tem que se esforçar para convencer aquele eleitor de ir. Quando ele vai com o maior orgulho.
Aquele que não vai é porque talvez ele não tenha encontrado uma plataforma que lhe atendesse. E não por uma questão de preguiça de ir votar. Porque quando o contrário, e é quando justamente uma maioria e um candidato ganha, é porque a população faz questão de ir eleger este ou aquele candidato. Você sabia que nós temos um bom exemplo de voto facultativo, voto livre, não obrigatório no Brasil, e que tem funcionado bem, que é o voto, por exemplo, para conselheiro do Conselho Tutelar. O voto não é obrigatório. E no dia da eleição de escolha desses conselheiros, o local de votação fica repleto de gente, como se fosse uma eleição municipal. Que os candidatos vão fazer sua Eles campanha. Eles vão atrás, falam, se apresentam. E eu acredito o seguinte, num primeiro momento, talvez umas 2, 3 eleições, o voto facultativo no Brasil vai ter muita dificuldade. Mas é questão de amadurecimento, estão acostumados com isso. E lembrando também que esse voto universal é uma conquista relativamente recente no Brasil, porque até a República Velha só votava quem tinha renda, ou seja, só votava se fosse do sexo masculino, se tivesse renda e se soubesse ler e escrever. Então, quer dizer, de cada 100 pessoas, no máximo 8 a 10 votavam no Brasil. Exato. Então, à medida que você universaliza, você possibilita que todos realmente participem da vida política, mas de forma obrigatória também fica algo meio complexo. Nós estamos conversando hoje com o professor Eli Maia sobre reforma política. Eu vou aqui sair para um rápido intervalo comercial e eu volto em instantes. Vamos saber sobre a reeleição. Aprovaram na Câmara. Agora não tem reeleição para os majoritários. Presidente é uma vez só, governador uma vez só. Como é que vai funcionar isso? Bem ou mal? Valeu a pena? Tem que se ampliar aí o período de exercício de 4 para 5 anos. É o que nós vamos saber daqui a pouquinho na opinião do professor. Aguarde, são 4h41. Santana FM. Bom, nós continuamos com o professor Eli Maia aqui nos estúdios da Santana FM. Estamos hoje falando de reforma política, um assunto que você que é cidadão, você que é o nosso ouvinte, tem que prestar atenção. Pode parecer um assunto chato. Nossa, eu tô ouvindo a Voz do Brasil, né? 4 horas da tarde, o Luiz está lá falando de política no programa. Gente, mas isso influencia uma quantidade aí na sua vida. Porque o que os nossos representantes, aqueles que nós votamos, vão fazer em Brasília é o que vai dar consequência à nossa vida, terão consequências nas nossas vidas. E se eles estão buscando mais poder, seja coletivo ou individual, nós temos que saber o que isso vai causar com a vida do cidadão, né? Para você poder recorrer, defender os seus direitos, você poder protestar, né? Nós falamos aqui do voto obrigatório e o professor me lembrou aqui de 2 assuntos também muito importantes, que é a eleição proporcional, né? Que eu acho que vale a pena ele explicar novamente aqui, para que você saiba, até na hora de votar, como proceder, e a cláusula de barreira, que já é um assunto mais técnico, né? Mas que também você tem que saber um pouquinho, tem que saber de tudo um pouquinho. A proporcionalidade dos votos, o majoritário, como é que fica essa situação, professor? Como é que a Câmara está discutindo isso? Vamos começar agora na segunda etapa da reforma, que é a chamada votos de destaque. Até o presente momento, que foi aprovado, foi a questão da reeleição, foi a questão do financiamento de campanha e essa questão da cláusula de barreira. Mas voltando à questão do voto proporcional. Muita gente fica assim indignada quando vota em um candidato, por exemplo, a vereador. Esse candidato tem 500 votos, não é eleito, e um outro candidato teve 300 votos, toma posse como vereador. Mas por que isso? Porque o sistema para eleição para vereador, deputado estadual, deputado federal, é o chamado voto proporcional. Só é eleito aquele candidato cujo partido teve uma quantidade X de votos. Por exemplo, se nós temos aí uma cidade que tem 60 mil eleitores e a Câmara tem 10 vereadores, não, cada partido tem que ter pelo menos 6 mil votos para eleger um vereador. Se um determinado partido, o candidato teve 3 mil votos, mas só ele teve os 3 mil votos, ele não vai ser eleito, mesmo que do outro partido tenha tido candidato com 300, 400 votos que tomou posse. Porque isso é o chamado voto proporcional. Porque esse de 400 votos, o partido dele teve mais de 6 mil. Teve mais de 6 mil. Conjunto de candidatos. O conjunto de candidatos desse partido ultrapassou 6 mil votos. Isto na cidade onde ocorre a eleição. Não tem nada a ver com o estadual nem federal. Aí o deputado estadual da mesma forma. Se nós temos 70 vagas para deputado estadual, naquele estado, você tem que fazer a mesma proporção. E isso vai para deputado federal também. Então,
Nós temos que perceber que hoje no Brasil nós não votamos em candidato, nós votamos no partido mesmo sem saber. Porque se eu, por exemplo, voto no candidato X, eu vou votar primeiro no partido, mesmo sem saber disso. Porque o que vai contar não é o voto individual, é o voto do conjunto. E dentro desse conjunto serão tirados aqueles mais votados. Mas aí nós vamos ter essa distorção, que nem sempre o mais votado vai tomar posse. Na verdade, então, se a gente for analisar friamente, o eleitor, ele vota às escuras. Ele não vota, ele não sabe exatamente se o candidato vai ganhar. Não adianta eu ter como preferência o Eli Maia como candidato. Não porque adianta. Vai ser o conjunto. E isso que eu acho que é uma das questões mais sérias e que o Congresso Nacional devia repensar e rediscutir, que é o voto majoritário para os cargos do Legislativo também. Porque nós já temos, por exemplo, o Senado Federal, é um voto legislativo, mas o senador é eleito pelo voto majoritário. Ou seja, é o candidato que ganhou. Tem mais votos. Independente se o partido dele teve muito voto ou pouco votos. É o mais justo. É o mais honesto. E eu acho que o povo está esperando esse tipo de mudança mais profunda. E eu acredito que enquanto isso não mudar, porque às vezes penso assim, mas reformamos a Câmara em 60%. Os 40% que voltaram, muitas das vezes voltaram em razão dessa proporcionalidade, né? Dessa matemática, tem um nome próprio, não tem? Quociente eleitoral. O quociente eleitoral. E que levam ou mantêm muitos desses senadores, muitos desses deputados que estão mandatos aí de 6, 7, 8 mandatos, estão aí. Tem uma vida, uma carreira política. E aí entra outra discussão, Luiz, me permite aqui, que é o seguinte: por conta disso, essa discussão meio inútil, que é a questão da fidelidade partidária. Porque o candidato é eleito por um partido, e aí ele tem que acompanhar o partido em todas as votações, independente da consciência dele, porque se ele não fizer isso, ele pode vir, inclusive, a ser expulso do partido e perder o mandato. É o que aconteceu com a Marta Suplicy recentemente. Ela se indignou, se revoltou com o PT. Ela entendeu que o partido não tem as mesmas características de quanto originárias. Ela tem o direito cívico, constitucional e de cidadã. Não estou defendendo a Marta, estou defendendo o político no caso disso. E que faz, vocês não são mais. E por conta desse sistema partidário, ela fica atrelada. Aí eles querem, então você devolve o cargo, porque o cargo é nosso. Eu votei na Marta, eu não votei no PT. Mas quando você vai analisar a legislação eleitoral, o que prevalece é o que? O partido, não é o candidato. Então, é a mesma coisa. Ele fala, você vai lá, vota, se é obrigado a comparecer não, mas não faz diferença nenhuma você votar, porque quem comanda somos nós. E aí eu estava falando aqui, de onde eu voltar, que tirou 60% da Câmara, reformou 60%. Ficou 40%. Esses 40% foram levados em razão do coeficiente eleitoral, porque talvez eles não teriam mais votos, porque a população quer mudar, e aí votou em outro passo. Apareceu Tiririca, levou um punhado de gente. Legal. Aí quando chegam esses 60 neófitos da política, todo mundo cheio de vontade de mudar o país, chega um daqueles 40%, falou, prezado deputado, vem me fazer uma visita cordial, o senhor está chegando na casa agora, não está ambientalizado, deixa eu falar com o senhor o seguinte, aqui funciona da seguinte forma, companheiro, você vota o nosso, nós votamos o seu. Tá vendo aquela moça ali, ó? Nós vamos direcionar para o seu gabinete, ela já tem 20 anos de Senado, 40 de Assembleia. Você não precisa nem preocupar o que vai escrever, não, que ela já entrega tudo escrito, só assina e já está resolvido lá o voto lá na eleição para o senhor também ficar, né? E aí o cara já chega perdido, porque tem uma turma que manipula, não é? Aqueles que se mantêm no poderio que não deixam, justamente porque o cara, o mandato é dele. E uma coisa é que poucas pessoas sabem, na Câmara, como são 513 deputados federais, nós temos o voto de liderança. Tem determinadas matérias que o deputado nem vota o líder em nome de todo mundo. E o cara já. O líder que você falou. O líder está no meio dos 40%, macaco velho, acabou. E é eles mesmo que vai estar, porque o que realmente está controlando é macaco velho. Aí o pessoal, você está menosprezando a pessoa Tiririca. Não. Eu estou tentando qualificá-lo como uma pessoa com qualificações para ser um deputado. Ele foi o primeiro na sacanagem, na palhaçada. Mas agora é um destaque positivo. Tanto é que sua pesquisa agora foi o mais assíduo. Sim. O mais assíduo. Todas as sessões, aquela coisa. Porque ele tem que fazer alguma coisa até para justificar a sua eleição. Mas no primeiro mandato, por exemplo, quando ele foi,
Ele foi eleito por uma manifestação de protesto do povo. Como acontece todos os anos. Ele foi o Sassamutema da vez. Foi o Sassamutema, né? Macacão do Rio de Janeiro, vocês se lembram um tempão atrás. Exatamente. Então as pessoas que o votavam vão um voto de protesto, de insatisfação com o cenário político brasileiro, deram com burro na água, porque votaram no Tiririca com 1 milhão em Budoara e levaram todo mundo que não queria atrás, em quem eles não queriam votar, em quem tinha ali. Esse é o perigo do voto proporcional, que eu voto em alguém, mas esse alguém carrega junto consigo 5, 8 deputados, totalmente desconhecidos, que ninguém sabe exatamente o que pensa, e que vão fazer diferença na hora de uma votação no Congresso Nacional. E que manipulam o sistema. Então, veja, cada dia, mesmo que você tem que ouvir, você vai falar, então, o que eu vou fazer agora na próxima eleição? Em quem que eu voto, professor? Eu voto no partido ou voto no candidato? Se não mudar nada, nós vamos continuar votando no partido, né? Vai votar no partido. Vamos continuar votando no partido. Mesmo escolhendo um candidato. Escolher um candidato, mas quando eu escolho esse candidato, eu já estou atrelando esse candidato a um partido. E pode ser que a minha escolha não signifique o meu candidato que eu escolhi será o eleito. Pode ser um outro que tenha menos votos que ele, né? Na verdade é tudo armado, né? É complicado. Jeito, né? É uma teia bem engendrada, onde todos os caminhos levam a um destino só. A um destino só. Não é? Não importa como você queira protestar. Agora, tem partido aí que parece que vai ser prejudicado com o voto de barreira, né? A famosa cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? Explica para nós. A cláusula de barreira é o seguinte, eles falando no início, realmente é meio técnico, mas não é muito difícil de compreender e entender, não. Hoje nós temos mais ou menos um pouquinho mais de 30 partidos no Brasil. Partidos que representam mesmo, que têm deputados federais, que têm representantes, são poucos. Muitos partidos aparecem no período eleitoral, dão as caras, depois somem e ficam no popular, ficam na moita. Então a maioria dos partidos são partidos muito pequenos. E de acordo com a cláusula de barreira, que foi aprovada agora nessa mini reforma eleitoral, aquele partido que não tiver pelo menos um representante no Congresso Nacional não terá direito ao chamado fundo partidário, que hoje é da ordem de 500 milhões. Então, parte desses 500 milhões é dividido entre todos os partidos, mas de maneira desigual. Ou seja, aqueles que não têm representante no Congresso Nacional recebem uma mixariazinha para se manter durante. Com isso aí não vai receber nada agora. A partir de agora ele não receberá absolutamente nada. Nem tempo de TV vai ter, né? Nem tempo de TV. Nem tempo de TV. Então isso vai dificultar ainda mais a existência dos pequenos partidos. É o que pode acontecer com Solidariedade agora? Tem Solidariedade? O Solidariedade foi da Marina? Já tem representantes, já tem representante? Já tem representante. Vou te dar um exemplo. O PPL, que é o Partido Pátria Livre, ele não tem representante nenhum hoje. E com a cláusula de barreira, dificilmente ele terá, porque ele não terá como se mostrar. Sim. Porque a gente vê os programas eleitorais na televisão e aparece lá, o horário é gratuito. Bom, o horário é gratuito, mas a produção do programa, você sabe que não fica barata. Então você tem que ter uma produção. E de onde vem o dinheiro para essa produção? Desse fundo partidário. Não tendo mais o fundo partidário. E o fundo partidário vem da contribuição do cidadão. Vem da contribuição. Então nós pagamos para que as propagandas eleitorais gratuitas sejam geradas nas televisões. Você que está aqui na rádio, você sabe, você tira 1 hora sua do ar para um programa eleitoral, você está deixando de. Ele não recebe bolhufa nenhuma. E vai não colocar para o ar para você ver. Ou seja, aí nós já temos um prejuízo para a nação. Agora, no caso, por exemplo, dessa cláusula de barreira, você vai eliminar, você vai dar uma selecionada nos partidos que são realmente representativos. Aqueles que não têm representação não teriam vida. Se ia lá buscando a biologia, o darwinismo, né? Ao invés de ser o darwinismo de seleção das espécies, ter o darwinismo eleitoral, a seleção dos partidos políticos. Isso não vai forçar uma coligação? As coligações não amenizarão essa situação, não? Esse PPL, por exemplo, ele na próxima campanha, ele se junta lá com o PMDB. Pois é, mas ele próprio, porque aí vai acontecer o seguinte, se ele tiver um candidato forte, dentro da coligação, ele tiver um candidato mais votado, que tem isso também, né? Na coligação, é o candidato mais votado da coligação. Se ele, por acaso, for um mais votado, aí vai passar. Aí ele passa a ter uma cadeira. E vira a ser PPL, ou seja, vai ser um partido com um representante. Mas não for assim. Então uma coligação poderá favorecer. Poderá favorecer. Para poder o cara não ficar isolado. A gente sabe, né, que a coligação favorece o partido que já é maior. Exato. Ele só engorda o que já é gordo.
Qual uma esperança, para a gente dizer, há uma esperança dentro dessa reforma, dentro desse cenário político que nós vivemos no Brasil como um todo, que o professor acha que seria a melhor reforma e seria a pior coisa a fazer? Já parou para pensar? Parei. Eu tenho que... É mais de uma. São mais de uma. Mas nós temos que ser otimistas, apesar de tudo, né, Luiz? Pois é, o fim da reeleição. Isso é fundamental para o país. Eu perguntaram isso. Isso é fundamental, né, Luiz? Agora presidente, governador, deputado federal, estadual. Não, o que pode ser reeleito hoje é prefeito, governador, presidente da República. Porque os membros do legislativos, eles são eleitos para sempre. Para sempre, o que também é um absurdo. Porque nós temos que partir do princípio da igualdade. Se o prefeito pode ser reeleito uma única vez, o deputado federal, o senador, o vereador, no meu entendimento também deveria ser uma única vez. Não haveria essa questão de dividir. Legislativo é ad infinito, pode ser para sempre, e do executivo só uma única vez. Mas de qualquer forma já é um pequeno avanço, porque a reeleição ela tem se mostrado muito nociva para o país, para os estados e para uma dúvida dentro da reeleição, porque a reeleição hoje nós temos candidato, ele se candidata, eleito, ele imediatamente, os 2 primeiros anos ele trabalha para o povo, os 2 últimos anos do mandato ele trabalha para a reeleição dele. Só para a reeleição. Só para a reeleição, aí ele é reeleito. Aí 2 anos ele trabalha para o povo e os outros 2 anos ele trabalha só para ele, porque ele não vai poder se eleger. Não naquela, vai ter que ter pelo menos um período de 4 anos para buscar outra eleição. Pois é, então dentro desse cenário de não pode ser reeleito, não pode ser reeleito consecutivamente. Mas pulando-se o mandato, ele pode voltar. Então o cara vai trabalhar no seu segundo mandato para reeleger o seu sucessor, para que dentro de uma possibilidade ele volte no terceiro mandato pós o seu sucessor. E que seu sucessor não seja muito forte. Para não pleitear uma reeleição. Nossa senhora, briga de cachorro grande. Briga de cachorro grande. Só bocado, o outro aí matou, né? O prefeito aí na cidade esses dias, porque estava passando por dificuldade financeira e queria se tornar prefeito para se ver livre das contas. Nós vamos fazer, hein? Isso quem tem esse coletivo, né? E eu não perguntei a pior. A melhor coisa seria a reeleição. A pior continua ainda não levando em conta a vontade popular, que é o voto na pessoa, o voto no candidato. Para mim isso é assim fundamental. E não é nem questão de gostar ou não gostar, mas é o anseio popular. O povo quer votar no candidato, ele não quer votar no partido, quer votar no candidato. Tem gente que me pergunta às vezes, Luiz, por que você não candidato, Luiz, aquela coisa toda? Eu falo, dessa água eu não bebo porque não sei o dia de manhã, né? Não, me pergunta por que o Luiz não candidato? Não, porque o humilde não quer tirar a chance dos outros. Quem dera. Mas veja bem, eu sou assim meio rebelde, sabe? Eu sou meio rebelde, eu não gosto muito de me bota cabresto não, sabe? E dele pequeno. E esse negócio do partido, ele bota um cabresto no cara porque que tem a fidelidade partidária, né, Luiz? Eu vou lá votar, chega o pessoal e fala, não, Luiz, você vai votar lá. Eu falei... É a fidelidade partidária, você vota contra o partido. Eu vou ter que ser meio cunha. Vai ter que ser meio cunha. Eu vou ter que ser meio cunha. Você pode ser a marretinha que bate no cunha. Não é? Pode ser. Porque é o grande problema. Por mais que eu falo aqui, por mais que o pretenso candidato, aquela pessoa que de repente tem até uma veia política, ele tem uma boa relação no meio de sua comunidade, ele queira fazer, ele é tolhido de todas as formas, ele é engessado, e aí às vezes as pessoas perguntam, será que vale a pena mesmo entrar? Porque aí vem as pessoas amordaçadas, a gente é cansado de ver câmaras amordaçadas, políticos amordaçados, pela força do executivo, pelo poder do prefeito, pela força do governador, né? Pela própria ação do presidente da República. Mas aí não vai uma crítica não, sabe, Luiz, mas eu lembro muito de uma frase do Mauro Morelli, que foi bispo na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele dizia o seguinte, que a omissão é o maior pecado. Sim. Então, enquanto os bons realmente se omitirem da política, a tendência é, infelizmente, o quadro se agravar e piorar mais, né? Então, senhor, a gente tem que dar a cara para bater, porque nós estamos aqui aprendendo. Eu estou errado em pensar assim. Eu acredito que você vai me desculpar, mas que franqueza minha, né? Não, mas tem que ser. Mas é. Então, mas pode participar de outra forma também, que não seja através de um mandato, de um mandato partidário. Eu já vou pensar, quem sabe eu ver o candidato a prefeito da cidade.
Luiz, mas aí você vai tirar a chance de muito peixe graúdo. Tudo brincadeira, viu, gente? Daqui a pouco não tá aí. Censura o programa. Não é? Estão tirando o programa do ar. Professor, obrigado. Sua presença aqui é só enriquecedora, mesmo porque com toda a sapiência que ele é original, eu tenho certeza disso, que eu acho que as pessoas não vêm com as coisas de graça. Todos nós vimos nesse mundo com uma meta, com uma obrigação, e eu acho que o acúmulo do conhecimento ele tem um porquê, né? Ele tem uma origem, e principalmente manter e saber distribuir o conhecimento. Então é sempre para nós uma alegria muito tê-lo aqui, porque o senhor fala de uma clareza, com uma transparência, de uma forma didática, que faz com que os jovens estudantes, as pessoas mais velhas, os desinteressados tenham atenção nas suas aplicações. Eu só não lhe trago mais aqui porque eu sei que você tem aí uma carreira de mestre e professor que não dá tempo para nada, é sempre uma gentileza para vir. Por falar em professor e mestre, gente, o professor Eli Maia, junto com os seus parceiros, ele está trazendo agora um curso especial, é o curso Apolo que nós estamos falando aqui. O professor Eli Maia é uma das lideranças com seus colegas aí no curso Apolo. E eles fizeram um projeto agora. Eu quero falar para você que é advogado. Não, advogado não, você que é bacharel, né? Você que estudou, fez seu curso de Direito e não sabe por que até hoje você não passou na prova da OAB. E sem prova da OAB, para quem não sabe, não adianta o cara fazer o curso de Direito. Depois que ele faz o curso de Direito de advogado, ele tem que prestar o exame da OAB, que é uma avaliação super rigorosa, criteriosa da lei. E se o cara não está bem preparado, ele não passa. Enquanto ele não passa, ele não pode assinar como advogado. Ele pode trabalhar no escritório de advocacia, pode defender ali um processo, mas ele não pode assinar. Ele não pode reconhecer o seu feito e a autoridade advocatícia. Ele tem que o advogado-chefe do escritório assinar aquela coisa toda. Por isso tem um advogado mestre e um punhado de advogado do escritório dentro, tem um bacharel que ainda às vezes nem passou na OAB, né, professor? Isso mesmo. E o professor está trazendo, com outro grupo de advogados e que são também professores, um curso preparatório para OAB, né? O que vai rolar mais ou menos nesse curso, só para os nossos ouvintes aí, advogados ainda, os bacharéis, e vão fazer agora, pessoal do penúltimo e último semestre, como é que é? Direito? Podem fazer já o curso, os alunos, a partir do 9º período, já podem, 9º e 10º período. E o grande diferencial desse curso, Luiz, é que ele é totalmente presencial. E todos nós sabemos que a presença, a proximidade aluno-professor facilita demais da conta a aprendizagem. Uhum. E quem está fazendo o curso de Direito, 9º, 10º período, ou aqueles que já fizeram e infelizmente não passaram, sabe o quanto é difícil passar nesse exame. O último exame, por exemplo, nós tivemos apenas 12% de aprovação, ou seja, no Brasil inteiro, de todos os candidatos, apenas 12% foram aprovados. Então isso significa o quê? Que o candidato tem que se preparar muito. E foi pensando nisso que nós trouxemos e instalamos em Itaúna agora o curso preparatório totalmente presencial para a OAB, para o exame da ordem. Uhum. Então ele é presencial, uma equipe de professores muito preparada, muito dedicada, muito empenhada, e nós temos certeza que ele vai fazer muita diferença e vai ajudar aqueles que tentaram não passaram e aqueles que vão tentar pela primeira vez, que seja a primeira e última tentativa, porque vão passar. Pois é, gente, eu não sou bacharel em Direito, mas eu já conheço aí um pouco da trajetória do professor nesses anos que estou aqui. Então, eu assino embaixo, hein? Tem aí, eu até vou falar um dos professores aqui, porque falar, ele até falou, Luiz, não fala não, nós estamos acertando. E não, olha, um dos professores, e ele foi supimpa na prova da OAB, que é o professor, que é aqui o nosso convidado, doutor Rafael Lisboa. Ele vem sempre falar conosco aqui sobre o direito do trabalho, e ele tem, como diz aqui o professor, um vocabulário jurídico por um jovem. Doutor Rafael deve ter 23, 24 anos, não sei. É uma referência hoje da advocacia trabalhista, promissora, e vale a pena, daqui a pouco você é juiz do trabalho já. E ele vai ministrar uma das aulas também da prova da OAB. Então, ele vai ministrar duas disciplinas, que é o direito do trabalho e o direito processual do trabalho. Então vocês estão fechados, porque o cara sabe como é que chama o livro lá? O Vadimeco? O Vadimeco é de cabo a rabo.
sabe? E número do capítulo, do parágrafo e o inciso. Não, ele, como eu disse, é o fim que todo pai queria ter. Isso. E detalhe, Luiz, porque todos os professores são advogados, ou seja, são militantes, conhecem a matéria a fundo, tanto a teoria quanto a prática. Tá bom. Curso Apolo, viu, gente? Procura lá naquela portaria principal do ângulo, aqui na Getúlio Vargas. As inscrições estão sendo feitas lá. E tem também um de oratória, que a Paloma está aí falando na programação, para você que tem meio fechado, meio travado, né? Não tem muita desenvoltura em falar no povo, falando em público, né? Vem a meia dúzia de pessoas, treme, sua frio, né? Dá taquicardia, você vai aprender. Não é igual a não tem vergonha na cara, não. Não tem vergonha na cara, nós falamos rasgado. E aí você vai desembolar, viu? Até falei com meu amigo Mizerico, lá do Varanda Verde, vai que falar convida lá o Mizerico é doido pra desembolar. Assim, eu falei, vamos fazer as festas aqui na varanda, eu quero falar, meu travo. E por outros motivos também, Também, né? Ele também, para poder ajudar. Professor, obrigado, viu? Eu que agradeço, Luiz. Muito bem, tivemos com o professor Eli Maia, daqui a pouquinho nós vamos ali trocar maquiagem, beber uma aguinha e voltamos com o nosso Tribuna Livre na Santana FM. Santana FM. A rádio que mais cresce na região.